O autor do livro O Último Voo do Flamingo é o Mia Couto, mas o seu nome verdadeiro é Antônio Emílio Leite Couto. Ele nasceu em Moçambique em 5 de junho de 1955. Ele tem uns pais imigrantes portugueses. Seu pai é o Fernando Couto. Ele é jornalista e também é poeta. Por seu pai ter contato assim com ciclos intelectuais, ele sempre foi ligado com livros, né? O pai dele sempre chegou a escrever livros. E esses livros, eles eram sobre situações, né? Situações, conflitos que ocorriam em Moçambique. Aí o Mia Couto, que é o seu filho, ele desde cedo ele já publicou um dos seus poemas, que foi no jornal Notícia de Beira, com 14 anos. E após isso ele iniciou seu percurso literário com poemas seguidas em 100 prosas, lançando alguns dos seus livros. Em 1972 ele deixou a Beira e ele foi para o Lourenço Marques estudar medicina. Só que a partir disso, né, a partir de 1974, ele se encantou pelo jornalismo, então ele começou com independência, a ser repórter e diretor da Agência de Informação de Moçambique, AIM. Isso foi entre 1976. A partir desse momento, ele fez várias partes de revistas semanais do Tempo, jornal de notícias, que isso perdurou até 1985, então sua carreira jornalística durou até essa data. Ele regressou na Universidade Eduardo Mondlane e se formou em Biologia, especializando na área de Ecologia. E ele foi um dos professores, né, que tinham cadeiras nessas faculdades, dentro dessa universidade. Ele, como biólogo, ele tem trabalhos de pesquisas que é realizado em diversas áreas e na gestão de zonas costeiras, e ele recolhe mitos, lendas e crenças que intervêm na gestão tradicional dos recursos naturais. E ele é diretor de uma empresa chamada Avaliações de Impacto Ambiental, e em 1992 foi responsável pela preservação da reserva natural na ilha de Inhaca. O Mia Couto é considerado um escritor da terra. Por quê? Porque ele descreve e escreve as próprias raízes do mundo. Porque ele mexe muito com uma linguagem extremamente rica, muito fértil em neologismo. Ele faz a relação humana com a terra ser um cordão, né? A relação humana e terra ser quase um cordão umbilical. Cada palavra que é imitada, uma dimensão secreta da natureza, sobre aquilo que se refere, entende-se como se nenhuma pudesse ser utilizada, né? Porque ele tem essa ligação, dessas criações de palavras. Ele envolve muito nesse ambiente de natureza e também sonhos. Ele também tem algumas obras um pouco mais surrealistas. E isso faz com que o mundo que ele viva seja algo pacífico de sonhos. E que ele conte histórias sobre isso, e que o mundo... E que ele seja um mundo vivo das histórias. O Mia Couto, ele é um excelente historiador, né? Um contador de histórias, na verdade. Ele é um dos únicos escritores africanos que ele é membro da Academia Brasileira de Letras. E ele só foi eleito em 1998, sendo um dos ocupantes. Atualmente ele é um dos maiores autores moçambicanos, tanto que as suas obras elas são vendidas, elas são exportadas e traduzidas para o mundo todo e principalmente para Portugal. As suas obras elas são publicadas em mais de 24 países e elas têm muitas adaptações de teatro e cinema. Ele tem recebido, na verdade, muitos prêmios nacionais e internacionais com os livros e pelo conjunto por todo o conjunto da sua obra literária. Um romance dele, que é A Terra Sonâmbula, foi considerado um dos 10 melhores livros africanos do século XX.
Isso é uma grande conquista para um autor moçambicano que, né, escreve com a língua portuguesa, tenha conquistado o mundo desse jeito, dessa maneira. Ele tem vários prêmios. O autor já recebeu o prêmio Virgílio Ferreira pelo conjunto da sua obra. Em 2007, ele recebeu o Prêmio União Latina das Américas Românticas. Ele tem um site, na verdade, né, chama miacouto.org, que conta um pouco das suas histórias, conta sua biografia, conta sobre todas as obras suas obras publicadas mesmo em Moçambique, traduzidas em português, publicadas aqui no Brasil pela Companhia das Letras. Então, é isso. O livro O Último Voo do Flamengo, ele começa já demonstrando, né, o que vai ser o objeto de destaque, que é que um órgão sexual masculino foi encontrado no meio da praça, e aí já começa a apresentação dos personagens, como o tradutor, que ele é o protagonista do livro, só que em nenhum momento do livro é citado o nome dele e é ele que dá todo o decorrer da história. Também é apresentado o Estevão Jonas, que ele é o administrador, que é como seria o prefeito, né, de Moçambique, a dona Ermelinda, que é a esposa dele, que ela é dita como a primeira dama e ela sempre fica se achando, só que ela não tem nada demais. E para solucionar esse caso, né, que foi encontrado, eles chamam alguns soldados da ONU e aí quando eles estão chegando, tudo dá errado, né, o Jonas Esteves tenta organizar o exército, né, só que acaba dando tudo errado, ele fala pro exército ficar quieto, ninguém consegue ficar quieto, aparece um cabrito lá no meio do negócio, começa a berrar, eles atropelam o cabrito, matam o cabrito, e aí dá tudo errado. E depois que acalma, né, tudo isso, os representantes da ONU pegam, começam a analisar o que está acontecendo e aí eles chamam a Ana Deus Queira, que ela é a prostituta da região, para saber se ela descobre de quem que era aquilo que eles encontraram. Depois disso, o Massimo Rissi, que ele é o italiano da ONU, que foi responsável por tentar desvendar toda a solução, ele pega e se instala numa pensão da região, e nessa pensão tem uma jovem que ela é chamada de Temporina, que ela foi amaldiçoada para ficar com o rosto de uma velha. Então ela tem um corpo de uma moça não de 20 anos, não mais de 20 anos, e ela tem o rosto completamente de uma velha. Depois disso, o tradutor ele começa a contar pro Máximo como que foi a vida dele, todo o nascimento dele, que na hora que ele nasceu a mãe dele falava eu não consigo te ver, só que a gente percebe isso que não foi no sentido literal, mas no sentido metafórico, a mãe dele não conseguia enxergar ele como filho, e com isso o pai dele foi ficando caduco também, ele fala que a mãe dele morreu. Só que ele tinha um apego muito forte com a mãe, e aí a mãe dele sempre contava uma história sobre os flamingos que voavam. E aí você percebe que para eles os flamingos, eles têm uma visão que se assemelha de anjos. Aí, voltando para a pensão, o Máximo ele vai dormir e ele começa a ter um sonho bem sexual com a Temporina, e aí depois ele acorda e a Temporina fala para ele que ela tá grávida dele, sendo que nunca aconteceu nada. E aí começa a apresentar a história da Temporina, que aí fica conhecido que ela tinha uma tia, que era a Dona Hortência, que ela cuidava de uma casa. Ela não era assim rica o suficiente para ficar distribuindo bens, mas pelo fato dela ter uma casa, já a considerava mais rica da região. E a Temporina também tem um sobrinho tonto, tem um irmão que é tonto, que ele nem recebe um título, nem recebe um nome no livro, ele nunca faz nada. Depois disso é contado uma carta que o Jonas Esteves escreve, que ele fala que a mulher dele estava escutando um barulho de tambores e ficava pedindo para ele ver, só que no fim das contas é só um enrolar de história e não explica nada. Depois disso, um dos ministros, que ainda estava da ONU, tem uma conversa com a Ana Deus Queira, né, com a prostituta, e aí ela começa a falar que ela presenciou, né, uma das explosões de um dos homens, e aí ela também começa a explicar a história dela, que ela foi trazida de lá, ela não era da região de Tizângara, e que ela não é de ninguém e nunca vai ser de ninguém. Logo depois da explosão que teve no gabinete, Rissi e o tradutor resolvem andar pela cidade e acabam encontrando o hospedeiro, que disse que tinha saído de casa para matar um italiano.
E aí, logo depois, Ricci tem uma visão de Temporina vindo na direção dele, e aí ele tem um desmaio. E aí eles foram para a pensão e o hospedeiro começa a contar a história sobre as explosões para eles. E aí ele conta a primeira história, que quando teve a primeira explosão, as pessoas saíram correndo para a floresta. E ele foi um deles, né? E aí ele encontrou a mãe dele, que contou a história do Flamingo, que era assim, o Flamingo disse que faria seu último voo e que ele iria para outra terra. E aí aqui era a Terra das Estrelas. Aí ele partiu, bateu as asas e se desfundiu-se com o horizonte. E aí ele se extinguiu e nasceu a noite e aquela terra. No outro dia, prenderam o padre Muando. E aí os dois foram até lá para descobrir o que era. E tinham prendido ele por conta das explosões, porque ele dizia que ele que tinha feito as explosões. Só que aí eles perceberam que na verdade o padre estava ficando doido, porque ele estava saindo pela rua falando mal de Deus e tudo mais. No dia seguinte, o tradutor resolveu visitar o seu pai e Ricci pediu que fosse junto com ele porque ele não queria ficar sozinho. E o velho Suplício não recebeu eles bem, porque ele dizia que quem era culpado pelas explosões era o italiano, eram os estrangeiros. Então ele começou a falar mal de estrangeiros na terra, ele que começou a falar um monte de coisa, ou seja, ele estava sendo xenofóbico. E aí o tradutor ele conta que Jonas assumiu o comando. E que Suplício, na época que era policial, prendeu o sobrinho de Jonas. E aí Dona Ermelinda ficou furiosa com isso. E logo depois Jonas foi solto. Logo depois houve uma outra explosão. E o Suplício falou que na verdade essas explosões não estavam sendo feitas por estrangeiros, que estavam sendo feitas por pessoas daquela terra mesmo. E aí depois descobriram que quem tinha feito aquela explosão tinha sido o sobrinho de Hortência, que era o irmão da Temporina. E aí o Ricci e o tradutor foram para a cidade para entender o que estava acontecendo e tudo mais. E encontraram o padre andando pela rua falando: ah, Deus, por que você deixou acontecer isso? Por que deixou o moço morrer e tudo mais? E aí, logo depois, eles encontraram o maior feiticeiro da cidade, que disse que tinha feito feitiços para Ricci e que um deles era lical de sapo, que faria ele inchar e explodir, e o outro era lical de cágado, que o protegeria. Depois de tudo isso, a sua mãe é encontrada embaixo de uma árvore. E ela tá contando a história do Flamingo pro seu filho. E aí ele encontra o Flamingo fala com ele. E ele diz que o Flamingo fala que ele ia fazer esse último voo. E que depois disso ele ia pra uma outra terra, que seria a Terra das Estrelas. Assim que ele fecha os olhos, ele abre de novo, o Flamingo já tinha sumido e partido. E aí no dia seguinte, o padre, que é o Muando, ele é preso e ele dizia, o povo tava percebendo que ele tava ficando louco, porque como ele fazia muita crítica a Deus. E aí falavam, como que um padre vai criticar Deus, já que ele é religioso? Depois disso, o tradutor ele vai visitar o seu pai e o Ricci vai acompanhar ele, porque ele tava com medo de ir sozinho visitar seu pai. Quando ele vai ver seu pai e o estrangeiro vai junto, o seu pai começa a fazer crítica ao estrangeiro, falando que o pai estava daquele jeito por causa de estrangeiro, que não deveria haver estrangeiros no país. Começa a falar um monte de coisa falando mal do estrangeiro. E o Suplício, que na época ele era policial, ele prende o sobrinho de Jonas. E a Dona Ermelinda fica muito furiosa e aí ela manda soltar ele e prender o Suplício. E jogar sal nas feridas que tinha ficado nele e soltar ele depois, só no dia seguinte. E aí eles ouvem uma explosão, só que eles não sabem quem havia feito a explosão, né?
E o sobrinho da Hortência vai correndo pra cidade pra ver se ele descobriu alguma coisa da explosão. E aí, quando ele chega lá na cidade, ele encontra o padre, que o padre tinha sido solto. Porque como o padre tava falando aquelas coisas de Deus, prenderam o padre porque achavam que ele tava louco. Mas depois o sobrinho da Hortência viu ele solto na cidade. E nisso, quando ele viu o padre, ele encontrou o maior feiticeiro da cidade, que era o Zeca Andorinho. E aí ele fala que ele havia feito 2 feitiços pro Rizzi. E aí o feitiço era o licaio de sapo, que faria ele inchar e explodir. E o outro era o licaio de cágamo, que ia proteger ele. Depois, o italiano sai com a Temporina e se despede do padre e do tradutor. E eles vão pra casa do Estevão pra falar que o Rizzi estava indo embora. E quando eles chegaram lá, tava tendo uma briga, porcadaria, ninguém tava entendendo nada que estava acontecendo. E o tradutor informa, né, que a Temporina ia se juntar a Deus Akira. E depois de um tempo ele volta dizendo que o Estevão era capanga e ele ia fugir para outro país e que aconteceu a explosão toda. E a cidade tinha sido inundada, tinha sido destruída. Fica pra fora da casa no meio da briga o tradutor, o Rizzi, o pai, fica todo mundo pra fora. E aí os 3 dormem sobre a árvore e quando eles acordam, no meio da noite eles descobrem que tudo tinha sido uma mentira, que não tinha mais país, tudo tinha sido engolido por um abismo. E aí chega num barco o Suplício. O Rizzi vai escrever seu último relatório dizendo que o pai tinha sumido e fazer um avião de papel e joga em direção ao abismo. E os dois se sentam e ficam esperando um novo barco chegar, já que o Suplício falava que ele tirava os ossos dele e botava no barco, mas o filho nunca acreditava. Então o filho fica esperando esse barco vir buscar os ossos. E aí, no caso, os ossos simbolizavam o novo voo do Flamingo, que no começo da história eu falei que o Flamingo some, né? E é isso. A gente tem o Massimo Rizzi, que ele é um italiano que foi trazido pela ONU para Tirana, e ele veio para investigar as explosões dos soldados, né? Tem o padre Moando, que ele é conhecido como um padre meio que polêmico, por ele insultar Deus e porque ele é meio que acusado pelas explosões dos soldados, né? Tem o Zeca Andorinho, que ele diz que ele é o mais poderoso feiticeiro da cidade. E ele mesmo fala que ele criou 2 feitiços. Um deles foi para explodir os soldados e o outro foi para proteger o Máximo, né? Depois tem a Ana Deus Queira, que ela é uma prostituta da vila em que se passa a história, né? E ela sempre tenta descobrir todo o mistério por trás da história do pênis, né? Depois a gente tem a Temporina, que é uma mulher que o Massimo Rizzi encontra e ela mora na pensão, né? E ele descreve como uma mulher que tem o rosto de velha e o corpo de moças. Tem a Dona Hortência, que é a falecida tia da Temporina, e no livro fala que ela é como se fosse um espírito que fica vagando pela pensão, visitando os vivos que estão lá, né? E por fim a gente tem o irmão da Temporina, que ele morreu cedo, né? Ele pisou em uma mina e morreu, e no livro fala que ele é lento e tonto. Pra começar, a gente tem um narrador personagem, que não tem um nome, e por falar várias línguas, ele é nomeado como tradutor oficial pelo administrador de Zangara. O Suplício, que é o pai do narrador, ele deixa a família e depois sente falta dela. A mãe do narrador, que segundo ele mesmo, ela fica estéril depois do seu nascimento. O Estevão Jonas, que é o administrador da vila, ele também participou de uma guerrilha contra o domínio português em Moçambique. E a dona Ermelinda, que é esposa do Estevão Jonas, ela é muito snob, ela trata o povo com muita indiferença e ela adora coisas relacionadas a poder e riqueza. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto histórico. Lembrando
Lembrando que a história ela se passa em Moçambique, que é um continente que fica no sudeste africano. Eu vou falar um pouquinho sobre duas guerras que ocorrem nesse período, porque no decorrer do livro, da história do livro, não é narrada uma guerra concreta que estava acontecendo na região, só narra alguns conflitos. Então nós podemos enquadrar o período que a história foi contada e o período que o livro foi escrito em duas guerras. Uma delas foi a Guerra de Independência de Moçambique, que foi uma guerra entre a Frelimo, que era a Frente de Libertação de Moçambique, contra as Forças Armadas Portuguesas. Essa guerra ocorreu por mais de 11 anos durante o desenvolvimento de Moçambique e o desenvolvimento de Portugal. Então foi uma guerra muito sangrenta, muitas pessoas se machucaram, teve que ter a presença de outros países para auxiliar algumas nações, mas através da Revolução dos Cravos, que ocorreu lá em Lisboa, a Frelimo, né, que eram os moçambicanos, eles finalmente conseguiram a independência no dia 25 de junho de 1975. E nós podemos narrar a história através de 1975 por causa dessa libertação que os moçambicanos estavam relatando durante a história. Lembrando que a presença portuguesa lá na colônia de Moçambique decorreu por mais de 400 anos. Então muitas pessoas sofreram, principalmente os moçambicanos de classes inferiores, sofreram muito e lutaram muito pela independência. Lembrando que os lados mais burgueses e da elite, da nobreza, que era decorrente da colônia portuguesa, eles eram contrários à independência. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre a Guerra Civil Moçambicana. Essa guerra ocorreu depois da Guerra de Independência e ela durou por muito tempo. Ela acabou há 20 anos atrás, então foi uma guerra bem constante na realidade moçambicana. Essa guerra ocorreu principalmente pela falta de recursos que Moçambique estava sofrendo naquele momento, porque a colônia era muito dependente de Portugal. Então, quando ocorreu essa independência muito brusca, a população sofreu muito, principalmente a população mais pobre. Então, as pessoas que tinham mais condição financeira começaram a fugir para outros países, como por exemplo Angola, Egito, e se mudarem até para a Europa. Mas infelizmente as pessoas que ficaram eram camponeses e pessoas que plantavam para se alimentar ou viviam de comércio simples, como por exemplo venda de alimentos, venda de animais. Então essa população foi a que mais sofreu durante a Guerra Civil Moçambicana. O presidente da época, ele criou uma política chamada Política de Jesus Cristo, que baseava-se na repartição dos recursos que as pessoas tinham. Lembrando que nessa época as pessoas tinham muito pouco, então nas escolas as crianças já eram ensinadas a repartir o pouco que elas tinham. Então, a partir dessa educação que vinha tanto de casa quanto das escolas, as crianças começaram a se desenvolver e a se unirem cada vez mais nas dificuldades e terem maior esperança de que a nação iria se desenvolver, iria melhorar com a ligação entre eles. Lembrando que essa medida política ela foi uma tentativa de desenvolver a nação com muito pouco. Então é isso o contexto dessas duas guerras que podem ser enquadradas no livro. Podemos resumir essas duas guerras em praticamente uma frase, que seria a dependência e a miséria. Lembrando que Moçambique se desenvolveu muito durante esses anos, mas é uma nação que ainda sofre muito, principalmente com essa presença das outras nações tentando roubar os mercados, roubar a população como mão de obra. E a presença da ONU foi muito concreta nesse período, principalmente no livro, como podemos ver os soldados da ONU usando bonés azuis. E até hoje, os pais, os avós dessa geração mais jovem de Moçambique, eles se lembram de todo esse conflito de que a ONU passava nas casas dando cesta básica e tudo mais. Então nós podemos finalizar o contexto histórico do livro nesses dois conflitos.
No dia 20 de maio de 2011 foi lançado o filme O Último Voo do Flamingo, com a direção de João Ribeiro, tendo o gênero de suspense. Bom, o filme conta uma história logo após a Guerra Civil de Moçambique, onde ocorreu várias explosões e 5 soldados eles desapareceram e a única coisa que sobrou dele foi o capacete e o pênis. Esses acontecimentos estranhos geraram uma série de investigações que foi liderada pelo Major Massimo Rissi, e ele precisava de ajuda de um tradutor chamado Joaquim, que ensinou para ele que ele não pode saber tudo o que acontece em volta dele. Eu vou estar falando sobre os elementos da narrativa. O narrador, ele é um narrador personagem, o foco narrativo é em primeira pessoa e o narrador é o mesmo que é o tradutor. O espaço da história é em Moçambique, na vila ficcional de Tizangara, e a história ocorre logo após a Guerra de Independência. E o tempo da história ele se passa no ano de 1975. A história é não linear e a história já aconteceu, mas o tradutor, ele é o narrador, então ele ainda está contando os fatos. E o narrador, ele escreve com influências da língua portuguesa e da língua africana também.